nós vamos retomar o estudo do Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas, capítulo 26, perguntas que se podem fazer. Nós estamos nas perguntas sobre existências passadas e futuras, o item 290, e vamos estudar a partir da pergunta número 15, né, que nós já iniciamos, mas a gente retoma aqui para organizar o nosso raciocínio. E esse tema ele é bastante interessante. Perguntas sobre existências passadas e futuras. Quando se fala sobre revelações do passado, nós temos na doutrina posições diferentes. Eu já tive a oportunidade de presenciar discussões bastante calorosas a respeito desse tema. Se os espíritos podem ou não revelar o passado, se nós podemos acessar o passado através de regressão de memória, ou terapia de vivências passadas, né? Então, posições diferentes que nós encontramos no meio espírita. A gente começa, só para lembrar, na pergunta 395 do Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, no item número 8, Esquecimento do Passado. Kardec então perguntando, né, podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Resposta, nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, não é o tema exatamente, eu só estou fazendo aqui uma pequeno parêntese, porque esse tema ele acaba sendo curioso para todos nós, e desperta, sem dúvida nenhuma, bastante dúvidas. Então, inicialmente, quando os espíritos responderam que nem sempre nos é permitido conhecer as nossas existências anteriores, obviamente a gente compreende aqui que se trata de revelações espontâneas, né, que você acaba ou tendo lembranças, ou tendo sonhos, ou mesmo revelações sobre tudo isso. Então, esse nem sempre que os espíritos colocam, eles tratam naturalmente de um modo genérico, mas alguns pontos específicos acabam trazendo para nós informações sobre experiências anteriores. Aqui no Livro dos Médiuns, se trata de perguntas que se fazem aos espíritos. Então, não é algo espontâneo, mas é algo provocado, né? Faz-se uma evocação, ou participa-se de uma reunião mediúnica, e a partir dessa participação, nós então elaboramos as nossas questões. E uma dessas questões, ou algumas dessas questões, podem ser voltadas para perguntas pessoais, tratando especificamente sobre vivências passadas. E nós temos motivos de sobra para fazer perguntas dessa natureza, né? Perguntar, por exemplo, por que nós temos uma vida do jeito que ela é hoje, por que nós sofremos determinada experiência, ou por mera curiosidade, né? Porque a partir do momento em que você tem contato com essa ideia das reencarnações, e você sente aquela curiosidade de saber qual foi a sua experiência anterior, essas perguntas podem ser feitas aos espíritos. Então, o que vale, na verdade, a gente lembra sempre, não é a pergunta em si, mas é a intenção da pergunta. Porque você pode ingenuamente fazer uma pergunta equivocada, mas tratando de uma participação séria numa reunião mediúnica, os espíritos vão se limitar a dizer, nós não podemos responder, essa pergunta, né, não é conveniente para o trabalho, né, bom dia pessoal, não é conveniente para o trabalho e tudo mais. Agora, se a intenção da reunião é uma intenção voltada para curiosidade, para satisfação pessoal, essa mesma pergunta acaba sendo muitas vezes respondida, só que por espíritos levianos, já que os espíritos sérios, os espíritos mais elevados, eles não têm essa preocupação de... aliás, eles têm essa preocupação de nos ajudar no desenvolvimento desse trabalho. Então, quando se fala em terapia de vivências passadas, mais uma vez, nós temos hoje o trabalho da psicologia, o trabalho da psicoterapia, que procura, né, nessas camadas inferiores da nossa consciência, buscar informações que possam ajudar a desatar alguns desses nós que acabam impedindo o nosso desenvolvimento, a nossa evolução aqui, ou o nosso equilíbrio aqui no nosso mundo físico. Então, a terapia de vivências passadas nós temos hoje
Por exemplo, a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, em que tem alguns profissionais que trabalham com terapia de vivências passadas, e nós temos uma outra instituição que tem o nome homólogo, que é a ABRAP, que é o Instituto Brasileiro, IBRAP, o Instituto Brasileiro de Pesquisa em Terapia de Vivências Passadas, que foi fundada pelo psicólogo Milton Menezes, que também trabalha com isso. Então hoje nós temos profissionais da psicologia que percebem que fazer uma regressão de memória ou acessar essas informações torna-se bastante produtivo, pelo fato de auxiliar o paciente a encontrar um ponto na sua experiência anterior que acabou ficando registrado de um modo negativo para ajudá-lo na atualidade. E não é simplesmente você acessar os seus arquivos do passado e começar a fazer a vasculhar, começar a fazer ali uma busca de informações que são irrelevantes para a sua atualidade. Eles colocou, mas penso que quando se procura esse tipo de terapia deve estar consciente do que deve procurar. O objetivo dos profissionais dessa área, Elisa, é exatamente fazer isso. Você tem esse recurso e você o utiliza de uma forma específica. Então é uma questão de ética, é uma questão de profissionalismo, de conhecimento. Agora, se você tem um profissional que faz isso, é como se você faz de uma forma despreparada, é como se você tivesse um médico que utiliza o conhecimento de medicina dele para poder se beneficiar de um modo ilegal, de um modo imoral, antiético. Então, na verdade, quando você faz um paciente acessar os seus arquivos e encontrar um ponto na sua existência, na verdade o profissional ele direciona o paciente por esse caminho para que ele possa encontrar, porque ele possa encontrar as informações que são necessárias para ajudá-lo. Então houve uma época que sem dúvida que era o modismo, mas era um modismo perigoso, e foi aí que a gente encontrou muitos faraós, muitas rainhas, muitos reis. Cleópatra ali a gente conheceu pelo menos uma dúzia de Cleópatras que apareceram. Então isso por quê? Era feito de um modo leviano, mas conforme os espíritos colocaram, então nesse debate, só para voltar um pouquinho, nesse debate que eu falei para vocês que eu ouvi, nessa questão 395, podemos ter algumas revelações, nem sempre. As pessoas pegavam esse nem sempre para poder lutar contra as terapias de vivências passadas ou contra a regressão de memória de uma forma tão intensa como nós vemos hoje os evangélicos pegando uma passagem lá do Deuteronômio, no Antigo Testamento, em que Moisés dizia que era proibido evocar os mortos e que os necromantes deveriam ser apedrejados, expulsos e coisa e tal. Então, porque estava escrito numa determinadas circunstâncias, espíritas, estudiosos, não eram pessoas leigas, não. Eram pessoas que tinham conhecimento nesse debate, aqui no Pautalk, inclusive, já há alguns anos. Então, discutiam de uma forma tão intensa, dizendo, mas está escrito no Livro dos Espíritos que Deus não permite que isso aconteça. E os profissionais da psicologia, que eram espíritas, faziam isso em seus consultórios. E dava a impressão de que esses profissionais eram pecadores dentro da visão espírita. Esse é que é o mais irônico. Eram classificados como pecadores porque iam contra aquilo que estava escrito no Livro dos Espíritos. Então a gente lembra que a doutrina espírita, ela não proíbe absolutamente nada. E tudo aquilo que é possível de se fazer, faz porque Deus permite. Acontece porque existe uma permissão. Só que o que o Espiritismo nos orienta é com relação à educação. Se você faz alguma coisa, você tem que pensar naquilo que te motiva a essa busca e nas consequências que isso vai gerar. Tanto é assim que nós pensamos, Deus não permite que uma pessoa se suicide? Eu sempre gosto de pegar esse lado mais trágico, porque desse trágico a gente consegue depois fazer uma comparação com todo o resto. Se o indivíduo pode tirar a própria vida e Deus permite que isso aconteça, dando a ele consequências, nós temos qualquer outro recurso que Deus também permite, desde que se faça com responsabilidade. Então, só queria trazer esse parêntese para vocês, porque esse tema hoje, hoje nós temos várias palestras que são feitas em torno da terapia de vivências passadas, e tem pessoas que combatem com artigos, escrevem, porque hoje a internet está aberta. Está aberta a quem quiser. Você tem um site, você escreve o que você pensa, você escreve o que você quer, e dependendo do nome que a pessoa tem ou da forma como ela escreve, acaba se tornando praticamente uma referência, só que é uma referência equivocada. Porque nós não precisamos das opiniões das pessoas. Na verdade, as opiniões servem apenas para que a gente possa saber o que os outros pensam, mas nós podemos tirar as nossas próprias conclusões analisando aquilo que os próprios espíritos trazem e o fundamento primordial que a doutrina espírita tem, que é exatamente ali a liberdade que nós temos de fazer aquilo que nós achamos necessários para a nossa evolução.
Então, só para poder lembrar, essa questão 395, em que sugere uma possível proibição, na verdade, o que importa é que naquele período não havia nenhum tipo de terapêutica que pudesse fazer com que um paciente acessasse suas lembranças passadas. E o que os espíritos comentam aqui é que nem sempre no sentido da espontaneidade. Você de repente dorme, durante um sonho que você tem uma revelação sobre o seu passado, e dessa revelação então você começa ou a se tratar, ou a se tornar mais perturbado e tudo mais. Na verdade isso não acontece. Apenas em casos específicos que os espíritos permitem que essas lembranças se aflorem. Mas hoje nós temos técnicas que permitem que o indivíduo faça essa regressão e encontre pontos do seu passado. Fundamental. Né? A Leila lembrou aqui que a doutrina está em evolução contínua, sempre foi evolutiva, né? E ela evolui de acordo com o conhecimento do homem. O nosso conhecimento, a nossa inteligência faz com que a doutrina espírita evolua. Eles colocou, né, mas já pensou a situação de uma terapia onde o paciente se depara com um filho sendo inimigo do passado? Né? O importante, né? Como esse paciente vai lidar com isso? O importante, Elisa, a questão da terapêutica, ou da terapia de vivências passadas, ela é o seguinte: o profissional, quando ele conduz um paciente a encontrar uma situação no seu passado que o ajude a revelar uma problemática do presente, esse profissional ele vai te colocar diante de uma situação e vai te ajudar a se reequilibrar diante dela. Então, na verdade, ele não vai fazer assim: olha o buraco que você caiu. Aí você vê o buraco e ele fala assim: boa sorte, passe bem. Não é assim que funciona. A terapia de vivências passadas, como o próprio nome diz, é uma terapia. Ele é um processo em que você acessa a informação, processa essa informação, né, usando a redundância, né, mas processa a informação e depois você trata do presente. Então, esse é um tratamento. Você não faz isso uma vez só. Então, hoje nós temos várias e várias situações que nos ajudam, né, nesse trabalho psicoterapêutico que nós temos hoje. Eu vou passar para vocês aqui uma palestra de Sérgio Breves, que é psicólogo. Deixa eu pegar aqui rapidamente. E ele fala sobre a questão das terapias, né? Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Betinha. Bom dia, fraterna. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Aonde está você? Espera aí que eu vou achar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Transtorno de ansiedade e reencarnação. O Sérgio Breves é um terapeuta de vivências passadas e ele trata, né, dessa questão de um modo geral, e ele faz comentários sobre alguns pacientes que ele teve que foram tratados, que tiveram excelentes resultados através da terapia de vivências passadas. Então copiem esse link, colhem no navegador, não cliquem direto nele que pode dar algum problema. Aí vocês vão baixar um áudio e vão poder ouvir por ali. A Roberta colocou, né, só para lembrar, né, para fazer a regressão existe um preparo antes e vai se aprofundando, e nem todo mundo acessa. Pois é, ainda tem essa questão. É um processo assim difícil de se fazer, demorado, cuidadoso, né, que dentro da ética tem bons resultados, né? Pois, mas depende, é porque você não tem nenhum trauma hoje, Elis, que te provoca um desequilíbrio muito intenso. A gente fala assim: mas se eu fizesse... Eu também tenho uma curiosidade enorme. Eu estava conversando com uma amiga recentemente e ela falava assim para mim, né, você não tem curiosidade de saber seu passado? Eu falo: curiosidade eu tenho, não tenho necessidade. Mas você devia fazer, porque você devia, porque isso, porque aquilo. Eu falei: não, eu sinceramente não vejo necessidade de fazer. Né, porque eu consigo lidar com a minha situação atual, consigo lidar com os meus problemas, mas você tem pessoas que têm dificuldades psíquicas, transtornos psíquicos, que são imobilizantes, que são incapacitantes muitas vezes, e há necessidade de uma abordagem mais radical, que o terapeuta naturalmente analisa isso como último recurso, porque o que vale é fazer com que o paciente consiga lidar com a sua realidade dentro das suas possibilidades. A partir do momento em que você encontra limitações e que ele não consegue ir além disso, aí então busca-se esse outro recurso. Porque não é simples assim, você bate num consultório e fala assim: doutor, eu quero fazer uma TVP para poder resolver meu problema. Ele fala: calma aí, senta aí. Exatamente essa, Andréia, tá? Essa palestra que eu passei para vocês agora, tá? Que trata dessa questão das baratas, né? Que foi muito interessante.
né? Então, síndrome do pânico, depressão profunda, pessoas que têm fobias, várias situações. Então, há situações em que você não encontra mais recursos para poder trabalhar com isso. Há necessidade de uma abordagem diferente. E para aqueles profissionais que têm essa capacitação, obviamente vão lançar mão disso. E eu acho absolutamente legítimo e justo que se faça. Agora, para aqueles que buscam uma satisfação pessoal apenas por uma questão de vaidade e curiosidade, aqueles que buscam isso acabam enfrentando problemas sérios. Nós temos pessoas, por exemplo, que já fizeram uma regressão de memória, né, por causa de uma curiosidade, e acessaram lembranças que estavam adormecidas, que eram bastante traumáticas. E a partir dali essa pessoa se tornou desequilibrada. Porque então ela estava adormecida, ela tinha ali aquela sensação, uma sensação diferente, coisa e tal, e ela foi buscar. Quando encontrou com aquilo, ela parou e falou assim, meu Deus do céu, mas por que existe isso? Né? A Miriam colocou, o esquecimento do passado não existe à toa. Exatamente. Então, para você buscar essa informação, você tem que ter uma necessidade. Não é você buscar cutucar aquilo que está quieto, né? Então, essa é a questão. Mas vale a pena vocês pesquisarem, tem muitas palestras interessantes. Tem essa palestra do Sérgio Breves, tem a palestra do Nazareno Feitosa, e outros que falam sobre TVP, para explicar o que é. Não é aquela questão de convencer as pessoas se é bom ou não é, mas explicando do que se trata e de que forma que isso é feito. Então, essa do Sérgio Breves em especial, ela é muito interessante. Vale a pena. Então, é transtorno de ansiedade e regressão, Sérgio Breves. Se vocês colocarem no Google, vocês vão conseguir encontrar esse material, tá? que é bastante interessante. Foi uma palestra feita no CELD, que eu tive a oportunidade de gravar. Eu estava assistindo e tal, e quando fizeram ali o anúncio, eu já corri, preparei o gravador e consegui captar esse áudio, né? Consegui registrar esse áudio. Então tá ali para nós. Tá? Então, só para a gente lembrar, fechando esse nosso parêntese, tá aí então um comentário, né, que eu tenho a fazer sobre essa questão. Vamos lá então. Na questão no item 290, perguntas sobre as existências passadas e futuras. Então nós fizemos uma evocação, participamos de uma reunião mediúnica, os espíritos se manifestaram, e então nós começamos a conversar com eles sobre questões pessoais. E eles começam então a trazer para nós alguns esclarecimentos. Aí eu pergunto assim, olha, é possível que você me fale, né, como foi a minha existência passada? Porque eu estou com alguns problemas hoje, coisa e tal. Aí o espírito vai dizer, eu posso ou eu não posso. Dependendo do espírito, ele vai dizer que sim, de uma forma séria, ou não, de uma forma séria. Dependendo do outro tipo de espírito, ele vai dizer sim, de uma forma negligente, ou dizer não, simplesmente porque ele não sabe. Então, a princípio, questão número 15. Os espíritos podem revelar-nos as existências passadas? Resposta. Deus às vezes permite que elas sejam reveladas, dependendo do objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso quase sempre feitas espontaneamente, de maneira inteiramente imprevista. Mas nunca Deus as permite satisfazer a vã curiosidade. Só para poder ilustrar uma situação em que houve uma revelação, nós tivemos aqui na internet, há um tempo atrás, uma postagem de um vídeo que eu já comentei com vocês. Até tive esse vídeo, mas eu acabei, não sei onde eu guardei, ou se eu joguei fora, o que eu fiz, mas hoje eu me arrependo se por acaso eu fiz alguma coisa com ele errada. Mas esse vídeo ele registrava uma sessão mediúnica de um centro espírita no Nordeste. Era uma reunião de 1 hora mais ou menos, eram 2 vídeos de meia hora, e aí então filmaram uma reunião mediúnica, naturalmente com autorização dos espíritos, com os dirigentes do trabalho, tanto os encarnados como os desencarnados e tudo mais. Aí então um médium incorporado, uma médium incorporada, ela então começou, né, através da manifestação, a trazer uma situação em que era um obsessor que conversava com aquele que era o obsediado, que fazia parte da reunião, e começava então a acusá-lo, que eu vou te perseguir porque você fez aquilo com a minha irmã no passado, eu não admito que você faça isso e coisa e tal, e começou então a contar um pouco da história. Nesse processo de contar a história, nós estamos revelando um passado. Mas essa história foi contada exatamente para que todos os envolvidos conseguissem se libertar daquela situação. E o mais interessante, o próprio espírito, durante esse processo, começou também a ter revelação sobre uma outra existência anterior em que ele era o algoz. Ele tinha prejudicado essa pessoa,
depois numa existência anterior ele acabou se relacionando com a irmã e provocou aquela situação toda, e depois na existência atual, essa pessoa encarnada, né, era então a vítima do processo obsessivo, percebendo então que era uma sucessão de eventos de vingança, de erros, de vingança e erros, e isso tudo foi conversado entre eles para que pudesse resolver aquela situação. Então nós vemos assim que Deus às vezes permite que elas sejam reveladas. Essa é uma circunstância, tanto para o encarnado como para o desencarnado. E não são raras as vezes em que essa regressão acaba sendo utilizada nos processos de desobsessão, em que o espírito vem buscar vingança, cheio de razão, todo marrento, aquela coisa toda, aí então começam a fazer uma revelação sobre o que ele fez no passado. Aí então ele se dá conta de que ele tinha cometido um erro muito mais grave, que é exatamente a forma de perceber que todos nós somos passíveis de erro. Essa é uma circunstância. Num processo obsessivo, num espírito sofredor, num encarnado que sofre. Todos nós então vivemos situações assim. Na literatura espírita nós temos várias citações em que espíritos desencarnavam todo orgulhoso, com o peito todo estufado, com a cabeça erguida, cheio de vaidade, e de repente falam para ele, mas olha o que você fez anteriormente. Aí então ele dá aquela, bota os pés no chão de novo, baixa aquela bola e começa então a viver de uma forma equilibrada, de uma forma natural. A partir do momento em que ele consegue, ou consegue acessar lembranças do passado, e a partir dali ele começa então a se reorganizar. Então aqui, os espíritos podem revelar-nos? Deus às vezes permite que elas sejam reveladas dependendo do objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, serão verdadeiras, e nesse caso quase sempre feitas espontaneamente e de maneira inteiramente imprevistas. Mas Deus nunca permite satisfazer a vã curiosidade. A Miriam lembrou, isso tem no filme O Filme dos Espíritos, tem uma reunião mediúnica ali, um trabalho de desobsessão, em que tratam de uma questão do passado. Porque você, começa aquela acusação, e aí então acaba trazendo essa revelação. Mas naturalmente a gente lembra sempre que num trabalho sério, um médium equilibrado, ele consegue então filtrar aquilo que o espírito fala. E os próprios espíritos que são responsáveis pelo trabalho tomam esse cuidado. Então o espírito, quando ele começa a contar a sua história, toda a organização do trabalho tem consciência de que ele está fazendo isso. E permitem que isso aconteça. Porque tem um propósito. A partir do momento em que ele esboça a intenção de falar algo que vai contra a evolução, esse processo evolutivo que eles estão passando nesse trabalho, de imediato a situação é bloqueada. Tanto é assim que o espírito fala, olha, eu estou contando isso para vocês, foi isso, mas tem coisa que eu não posso falar. E é esse tem coisa que eu não posso falar, que é exatamente o freio que ele recebe. Porque existe aquilo que é útil e existe aquilo que é inútil. Esse inútil pode ser bastante improdutivo, ou bastante perturbador. A Fraterna lembrou aqui, fui premiada para equilíbrio nessa reencarnação, viu o que houve no passado, sou médium, Bom, então quer dizer, essas revelações têm um propósito. Muito interessante. E aqui, só para lembrar, deixa eu ver aqui, Herculano Pires traz um comentário para nós, ele diz assim, note-se a razão do esquecimento do passado. Certas lembranças de vidas anteriores seriam grandemente prejudiciais à reabilitação do espírito na encarnação atual. Então esse é o comentário de Herculano Pires, para poder complementar aqui. E depois Kardec faz uma outra pergunta. Tá, pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza. Um minutinho só, eu já volto, rapidinho. Bom, voltando aqui, Kardec coloca mais uma pergunta aqui também. Por que certos espíritos nunca se recusam a fazer essas revelações? Então eu faço as perguntas. Só para poder ilustrar para vocês aqui, eu tive uma amiga, faz muito tempo que eu não a vejo, e ela era bruxa. Ela era adepta da Wicca, tinha feito os rituais e coisa e tal, recebeu o nome lá um nome específico, para aquilo que ela seguia e tudo mais. E ela era médium, meio maluquinha, era médium, mexia com adivinhações através das cartas de tarô e coisa e tal. E aí então era o tipo de médium, que embora fosse uma pessoa muito querida, é o tipo de médium que eu não conseguia dar credibilidade. E ela então chegou para mim um dia, me ligou e falou assim, olha, tive um sonho com você, que eu te vi em pé na beirada do balcão de uma taverna, daquelas da Idade Média, que você era assim uma pessoa meio gorda, meio alta,
e estava parado ali. Aí eu dei aquela coçada e falei, poxa, mas que lembrança. Eu tinha que estar no boteco, parado, gordo, ali do lado, né? Aí então, quer dizer, foi engraçado. Não deixou de ser porque eu me vi ali naquela situação, né? Me vi não, fiquei me imaginando, né? Com aquela roupa de camponês da Idade Média, naquelas vilas que a gente vê do tipo Os Três Mosquiteiros, né? Onde tinha ali aquelas coisas tudo de madeira, aqueles móveis rústicos e coisa e tal, e de repente eu dava em pé na beira de um boteco, num boteco da Idade Média ali, né? Falei, poxa vida, né? Podia ser pior, né? Vamos pensar assim, né? Já que era para curtir o momento, para curtir o barato, podia ser pior, né? Não tinha ninguém por perto, viu Elisa? Eu estava só ali, foi a informação que eu recebi. Mas a gente vê assim, né? Poxa, quer dizer, ela me trouxe essa revelação. Esse tipo de revelação pode ser o mesmo tipo de revelação que muitas vezes os espíritos trazem. Aí você pode ou ficar encucado com isso, que tem muita gente que fica, ajudou nada, ajudou a rir, quer dizer, eu fiquei mais feliz, né, porque eu dei risada, né. Então, quer dizer, me deixou mais bem-humorado aquele dia. Mas assim a gente pensa, esse é um tipo de informação que veio através de uma pessoa que, como médium, não me trazia muita confiança, mas a informação foi uma informação neutra. Quer dizer, não acrescentou e não tirou. Mas se de repente ela tivesse dito para mim que eu tinha sido um assassino, se aquilo ficasse martelando na minha cabeça, eu começaria então a alimentar um sentimento de culpa. Se por acaso ela tivesse revelado que em vez de eu estar em pé na beirada de um balcão de um boteco, eu tivesse, por exemplo, sentado num trono, eu começaria a alimentar aquele sentimento de vaidade. Então a gente vê que esse tipo de informação, dependendo da forma como ele chega e dependendo da forma como ele atinge a pessoa, ele fica marcado. E a partir dessa marca, a gente começa então a fermentá-lo. E ele pode crescer de uma forma negativa, traumática, ou de uma forma negativa, vaidosa. Então a gente vê que um tipo de revelação como esse não vai trazer nada de positivo. Uma pessoa doente, às vezes, né, que passa por uma dificuldade grande, naquela coisa no casamento, na situação financeira, no seu estado de saúde, no seu estado emocional, não importa. Aí ela vai então ao médium, começa a conversar com o espírito e diz assim, olha, eu queria que você me ajudasse a entender por que eu estou passando isso hoje. Aí o médium lá faz aquelas caras e bocas e tal e fala assim, no seu passado você fez isso. A pessoa já está doente. Depois ela começa então a alimentar mais culpa ainda do que ela tinha. Então a gente vê que informações que chegam como essas são informações absolutamente improdutivas, fantasiosas muitas vezes. E sendo fantasiosas e improdutivas, mas mesmo assim elas acabam provocando em nós um efeito negativo. Então aqui, por que certos espíritos nunca se recusam a fazer essas revelações? A resposta: são espíritos brincalhões, que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, as revelações dessa natureza, que não tiverem um fim eminentemente sério e útil. Quer dizer, no meu caso aqui, não foi um espírito que fez isso, mas foi uma pessoa próxima. Então, quer dizer, suspeita, falsa, não foi útil, não foi sério. Como é que a gente pode imaginar isso tudo? Os espíritos zombeteiros se divertem lisonjeando a vaidade das pessoas com a revelação de pretensos antecedentes, ou seja, aqueles antecedentes nobres, né? Há médiuns e crentes que aceitam por legítimo o que lhes dizem a respeito, sem notarem que o atual estado de seu espírito em nada justifica a posição que pretendem haver ocupado. Vaidadezinha com que os espíritos zombeteiros se divertem, como fazem os homens. Seria mais lógico e mais de acordo com a evolução dos seres que eles tivessem subido ao invés de descer, o que, aliás, seria mais honroso. Para se aceitar essas revelações, seria necessário que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns desconhecidos entre si, e também daquele que primeiro a fez. Então haveria razão evidente para crer-se. Aqui os espíritos sugerem, né, um controle universal. Um espírito te faz essa revelação, depois um outro médium, um outro espírito te faz a mesma revelação. Aí você então começa, bom, então isso é verdade. Mas ainda assim essa informação teria um fim útil e um fim sério, e não simplesmente uma revelação para alimentar a vaidade. Próxima questão. Se não podemos conhecer a nossa individualidade anterior,
Dá-se o mesmo com o gênero de existência que tivemos, com a posição social que ocupamos e as qualidades e defeitos que predominam em nós? Ou seja, eu posso não dizer quem você viveu, o seu nome, a posição que você ocupava, mas eu posso dizer para você a experiência, de um modo geral, aquilo que você viveu. Porque você pode ter passado por uma situação em que você acabou se desequilibrando, num ambiente que era bastante hostil, sem trazer dados que possam te induzir a buscar exatamente aquela personalidade. Então, podemos, então nesse caso, conhecer essa questão? Ou seja, se não podemos conhecer, dá-se o mesmo com o gênero de existência? O espírito não. E isso pode ser revelado, porque pode servir para vos melhorar. Mas independente disso, estudando o vosso presente, podeis deduzir por vós mesmos o vosso passado. Aí então aqui Kardec lembra aqui da questão do esquecimento do passado, né? Aí como eu falei para vocês já até contei essa história aqui outras vezes, que eu conversava com uma amiga que era diretora de um centro espiritualista, e aí então eu perguntei para ela, né? Vocês se lembram, né? Perguntei para ela assim falei para ela que eu tinha curiosidade de saber exatamente assim como foi a minha vivência passada. E ela então falou assim: olha, só você se analisar agora, analisa assim aquilo que você tem de virtude, aquilo que você tem de tendência negativa, que aí você vai conseguir traçar um perfil do que você foi no passado. Então, traçando esse perfil, esse é o algo positivo. Agora, não importa quem eu vivi na existência passada. Mais uma vez, como a gente falou, não importa quem eu fui, porque eu fui quem eu sou. Né? Eu posso ter mudado de cenário, eu posso ter mudado de personalidade, mas o meu caráter, a minha individualidade continua a mesma. Então, nesse caso, a mesma coisa também. Nós podemos viver experiências assim, bastando se analisar. Olha, eu sou uma pessoa que reclama demais. No passado eu fui alguém que reclamou demais também. Eu sou uma pessoa muito rebelde. No passado eu também fui muito rebelde. Então a gente começa a analisar o perfil da nossa personalidade e não o indivíduo em si daquilo que ele viveu anteriormente. Herculano Pires faz para nós aqui uma observação. Ele diz assim: muitas revelações têm sido publicadas em livros e folhetos sobre encarnações anteriores de pessoas vivas na atualidade. Certos médiuns se deixam envaidecer com revelações desse tipo, que em nada condizem com sua situação presente, desviando-se do cumprimento humilde de sua missão mediúnica. Além disso, essas atitudes acarretam o descrédito da doutrina e lançam o ridículo sob o princípio da reencarnação. E aqui então o que Herculano Pires coloca para nós é o cuidado que nós devemos ter nos casos de revelações feitas por personalidades da doutrina espírita. Herculano Pires viveu até o início da década de 80, então, aqui entre nós, né? Então, até a década de 80, e aí então ele falava exatamente desse cuidado. Médiuns que escreviam sobre si mesmos, falando sobre aquilo que viviam, sobre a importância que tiveram e coisa e tal, e isso muitas vezes não condizia com aquilo que ele tinha vivido. Então ele falava assim: olha, na minha existência anterior, ou como se diz popularmente e erradamente, na minha vida passada, eu fui um grande sacerdote. E nesse sacerdócio eu realizei grandes obras. Aí então a gente pensa assim: bom, se no passado você fez tudo isso, no presente você não está fazendo muita coisa. Então a gente começa a perceber uma incompatibilidade entre aquilo que foi colocado nas histórias daquela personalidade do passado e desse personagem do presente. Então, essas revelações não apenas acabam denegrindo a imagem do próprio médium por aquilo que ele mesmo fez, porque na verdade ele quer se envaidecer com isso, como também acaba denegrindo a própria a essência da doutrina espírita. Porque todo mundo acha que o espiritismo é uma doutrina que revela o seu passado, e não é assim. Aí você fala assim: bom, ele é espírita, falou essa bobagem toda, então a gente já sabe o que é aquilo que ele acredita. Então a doutrina espírita, que tem todo esse corpo filosófico, científico, espiritual, acaba caindo no descrédito porque um indivíduo acabou fazendo uma revelação equivocada sobre a sua própria vivência. Mas, a gente lembra disso, nem todas as situações são negativas. Nem todas as situações são
feitas com má intenção. Nós temos algumas personalidades, alguns indivíduos, que tiveram informações sobre si mesmos, trouxeram isso a público a título de educação, a título de informação e ilustração para aquilo que nós estudamos, e nós vemos principalmente coerência naquilo que se traz. Teve um fato interessante de uma palestra do Divaldo Franco, em que ele falava sobre uma experiência do seu passado que foi revelada. Porque ele contava o seguinte na palestra, que ele tinha uma certa aversão com pessoas que tinham hanseníase, ou popularmente conhecido como lepra. Ele tinha essa dificuldade de lidar com essas pessoas. E aí então foi revelado a ele que no passado ele era uma dessas pessoas. Então ele contava o seguinte, olha, me foi revelado, então me foi mostrado que naquele passado eu passei por isso, era uma pessoa revoltada e coisa e tal, e agora eu vivo isso. E isso trouxe para ele uma transformação positiva, trouxe para ele mais compaixão, porque ele estava rejeitando exatamente as pessoas que ele mesmo, das quais ele fazia parte. Então, são informações desse teor que trazem para nós credibilidade, que traz para nós, que trazem informações assim, que trazem uma facilidade de entendimento. E não são revelações fúteis. Nós temos, por exemplo, um outro caso que é muito polêmico no meio espírita, que acaba gerando muitos equívocos, que é a tal da reencarnação de Chico Xavier, que ele teria sido Allan Kardec. Aí aqueles que estão próximos disseram que sim, outros disseram que não, outros trouxeram... Eu já vi tanta coisa sobre as reencarnações de Chico Xavier, que eu já nem sei mais quem ele foi exatamente naquele passado, né? Quem ele viveu naquele passado. Aí a gente pergunta, qual a utilidade disso tudo? O que a gente espera exatamente conseguir com esse tipo de revelação? Absolutamente nada. Então, todos, né? Não foi Bacelli não, Nando. Foi assim, o Bacelli já falou isso, o filho dele já falou isso, amigos próximos já falaram coisas completamente diferentes. Então, assim, olha, porque ele me falou, ele me confidenciou. Todo mundo já teve ali um momento de confidência com o Chico, e o Chico confidenciou coisas diferentes. Ou seja, para que esse tipo? Fofoca na vida espiritual, exatamente, menino. Né? A Leila colocou, mas não interessa tudo isso para a nossa vida, é só curiosidade. Mas não, é uma curiosidade porque faz parte da nossa natureza, né, Leila? Nós somos essencialmente curiosos. A gente gosta dessas coisas misteriosas, dessas revelações. E o fato da gente gostar, místicas, né, Nando? Então o fato da gente gostar acaba depois, é a lei da oferta e da procura. Se você procura informação, você acha. Se você procura curiosidade, você acha. Sempre tem aquele que oferece. Então, nessa lei de oferta e procura, o estudo, para nós, é fundamental. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu li um livro muito interessante que falava sobre a revelação, sobre a vida de tal pessoa. Aí a gente vai dizer, tá. Ou seja, isso não vai mudar absolutamente nada. Só vai, muitas vezes, denegrir a imagem daquela pessoa. Porque dependendo daquilo que foi apresentado como revelação, a imagem que nós tínhamos mudou tudo. Se eu falar para vocês, por exemplo, olha, no meu passado, eu vivi uma experiência de um sacerdote muito nobre. Nobre no sentido espiritual. Uma pessoa muito importante na divulgação dos valores cristãos. Aí todo mundo vai dizer assim, nossa, mas que coisa fofa. O Zé que foi uma pessoa importante no passado. Aí eu venho outro dia e falo para vocês, só que na verdade, eu fui uma pessoa muito corrupta também. Aí todo aquele castelo de ilusões despenca porque mostra que foi uma pessoa negativa, que a corrupção fez muita gente passar fome, muita gente sofrer. Então eu começo a criar na imagem, na cabeça de vocês, tipos de sentimentos inconscientes, que a gente pode chamar, porque você não quer sentir aquilo. E inconscientemente vocês começam a me olhar de um modo diferente pelo fato de eu ter vivido esta ou aquela personalidade. Então a gente começa a ver, né, na internet, nos livros, informações que são absolutamente irrelevantes no sentido de produzir alguma coisa, mas que são significativas na forma como você passa a olhar para aquela pessoa a partir dali. Então nós temos que ter cuidado para não nos deixarmos influenciar, para criarmos antipatias ou simpatias motivados por essas informações que são apenas fúteis. Né? A Miriam sabe que eu fiz no verão passado, né? Por isso que a gente está vivendo esse inferno de verão hoje. É a vingança do verão.
O Nando colocou, né, são costumes que carregamos de outras religiões, encarnações, mistificar. Faz parte da nossa personalidade no passado, né, Nando? A Hermes colocou, né, eu sempre gostei desde criança de ajudar as pessoas. Deduzo que foi muito servido, né, em existências pretéritas, né? Quem sabe? Então nós temos hoje informações que personalidades, por exemplo, como Emmanuel, que trouxe ali as suas encarnações a título de curiosidade para nós. Nós tivemos Joana de Ângeles, né, que também tem também palestras e estudos que falam sobre a vida dela, das várias encarnações que ela teve para chegar na condição que ela tem, mas isso para nós torna-se produtivo porque a gente começa a perceber uma linha evolutiva de um espírito através de encarnações bastante humanas, bastante terrenas. Não são encarnações assim de sobre-humanas. Mostra a vida dele no dia a dia, pessoas comuns. Então isso para nós é produtivo. O resto nada mais é do que fantasia. Então a gente tem que ter cuidado para diferenciar uma coisa da outra. Vamos em frente. Bom dia, pessoal. Questão número 16. Agora vamos saindo do passado, vamos agora voltar os nossos olhos para o futuro. Podemos ter alguma revelação sobre nossas existências futuras? Resposta: não. Tudo o que alguns espíritos vos disserem a respeito será simples traquinagem. E isso se compreende. A vida futura não pode ser percebida antes, porque ela será o que ireis determinar por vós mesmos segundo a vossa conduta na terra, e as resoluções posteriores como espírito. Quanto menos tiverdes de espiar, mais feliz ela será. Mas saber onde e como será essa existência ainda uma vez, isso é impossível, salvo no caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para cumprir missão importante, porque então o seu roteiro é de alguma forma traçado com antecedência. Aqui então Herculano Pires traz também mais uma observação. A percepção do futuro tem os seus limites, como todas as coisas. Esse é o perigo das profecias audaciosas e também a razão da forma simbólica da maioria delas. O problema do fatalismo e da liberdade se esclarece ao refletirmos sobre essa resposta. Para falarmos sobre revelações do futuro, a gente pensa assim: vamos pegar um criminoso da atualidade, e esse criminoso foi revelado, foi punido, provocou em nós, como membros da sociedade, aquela revolta, e aí então eu chego para vocês e falo assim: olha, eu fiquei sabendo que na próxima encarnação aquele criminoso vai nascer em tal lugar e vai passar por essa situação. E a gente vai dizer: isso mesmo, bem feito. Vamos pensar em outra personalidade comum que a gente sempre fala, Adolf Hitler. Tive uma revelação que o Hitler vai reencarnar lá no meio do Oriente Médio e vai sofrer tudo aquilo que ele fez na mão dos árabes, né? Como vingança por aquilo que ele fez contra os judeus. Aí todo mundo fica imaginando: nossa, o Hitler vai renascer naquele lugar e coisa e tal. A gente vê que são informações bobas, mas são informações bobas que registram de alguma forma um tipo de impressão na nossa mente. A gente fica guardando isso. A gente guarda esse tipo de situação. Você que abusou da natureza, todas essas pessoas que fazem esse tipo de desmatamento vão renascer na África, porque lá eles vão passar escassez, fome, seca. Vão sofrer tudo isso. Então eu já começo a fazer predições sobre o destino de certas pessoas que cometeram isso, cometeram aquilo. Tanto para o bem como para o mal. Normalmente para o bem é mais impressionante, para o mal é mais impressionante para nós. Porque a gente alimenta aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de punição. Então quando alguém fala genericamente que todos os corruptos, imagina assim, ó, todos os corruptos, aqueles que utilizaram a inteligência, aqueles que utilizaram a caneta, né, ou os dedos do computador na digitação para poder desviar algum tipo de recurso, eles vão nascer mutilados e com deficiências mentais, para que eles não possam fazer isso de novo. A gente já começa a criar na nossa mente a vida daquelas pessoas no futuro sem sequer conhecermos exatamente o que vai acontecer. Então esse é um problema muito sério. Temos que ter cuidado com isso, tanto quando faz uma predição de modo genérico, classificando um grupo, apontando um grupo e coisa e tal, ou quando nós falamos individualmente, quando a gente fala daquela pessoa ou de mim mesmo.
Um espírito chega para mim e fala assim, olha, cuidado, porque o seu futuro vai ser complicado. Você vai nascer naquele lugar e vai passar por essa experiência. Eu já começo assim, meu Deus do céu, nem acabou essa situação, já vem outra pela frente. E isso pode me paralisar no meu desenvolvimento. Isso acaba sendo um grande problema para todos nós, porque nós somos impressionáveis. E os espíritos sabem disso. Então qualquer coisa mística, fantasiosa, dramática que eles passam para nós podemos até querer ignorar. Mas o nosso subconsciente fica martelando aquilo. Porque um espírito um dia falou, porque o espírito disse, porque eu estou preocupado, porque eu não sei como fazer e coisa e tal. A Dídima lembrou aqui lei de Talião, com ferro fere, com ferro será ferido, arrependimento e evolução pelo amor, fica esquecido. Pois é, né? E até porque também, no último momento da sua vida, né, Dídima, a gente sabe que uma pessoa sempre pode se regenerar. Claro que ela vai ter os débitos, né, para poder quitar a necessidade, mas ela pode ter um débito doloroso ou um débito resignado, de acordo com a transformação que ela sofre. Tudo depende do quê? Da forma como ela vai aprender tudo isso. Hermes colocou, né, isso ocorre na pré-reencarnação, né, mas de certa forma podemos mudar desde que saibamos agir conforme as leis divinas. Depende da evolução do espírito, da sua conscientização. Né? Tudo depende disso. Então cuidado com essas revelações do futuro também. Tudo certo até aqui, pessoal? Podemos mudar de tema agora? Alguma dúvida? Então tudo que nós falamos aqui, só para lembrar, né, falando daquelas legendas antigas que apareciam no final da novela, né, tudo que nós dissemos aqui foi obra de ficção. Qualquer semelhança com acontecimentos reais terá sido mera coincidência, né? Então não vão contar por aí que eu disse que vai acontecer tal coisa, hein? Foi tudo de mentirinha, tá? Só para vocês lembrarem. Dítima colocou, né, em qualquer momento todo espírito pode dar uma guinada e trabalhar a sua evolução, sem o peso do castigo ou da vingança, pois fica meio vingança, né? Você vai pagar tudo o que fez. É a ideia que a gente tem, né? Usar a lei divina como punição e não como mudança, como transformação. Vamos em frente. Questão 291. Perguntas sobre questões morais e materiais. 17. Podemos pedir conselhos aos espíritos? Resposta: sim, não há dúvida. Os espíritos bons jamais se recusam a ajudar os que os invocam cheio de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma, mas repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. Então a gente lembra que os aconselhamentos que são feitos, isso é feito não apenas dentro do meio espírita, né? É importante lembrar que quando nós falamos sobre comunicação com os espíritos, isso não é uma patente espírita, você não vê isso apenas dentro do meio espírita. A gente vê isso no nosso mundo de modo geral. Então nós temos hoje nas reuniões da Umbanda, ou naquelas reuniões de aconselhamento, em que nós temos os preto velhos, nós temos ali as pretas velhas, né, as vovós para cá, vovós para lá, que são os títulos carinhosos que os espíritos utilizam, e aquelas pessoas que se sentam, falam e choram e pedem ajuda. Nesse caso, quando se fala em Pombagira, Sandra, a gente fala mais de rituais, são de outras práticas, né? A gente fala assim de aconselhamentos que são realmente produtivos, tá? Então você vai, conversa com o espírito, ele fala com você com todo carinho, te explica, né, meu filho, tal, não faz isso, toma cuidado com isso, vê se você muda o seu modo de pensar. Então, são reuniões muito valiosas. E por que elas existem? Exatamente porque os bons espíritos, não importa quais são os nomes que eles se apresentam, não importa qual é a personalidade que eles revestem, o importante é que o conteúdo daquilo que eles transmitem são realmente elevados e com o objetivo de ajudar as pessoas. Então nós temos reuniões da Umbanda, nós temos reuniões dentro do meio espírita, nós temos reuniões particulares de pessoas que também ajudam nessas orientações, né? A diferença, Sandra, porque Pombagira é uma personalidade, né, que nesse caso é uma personalidade negativa. Né? No atendimento fraterno é a mesma coisa, né? Então esse Pombagira ele é uma personalidade negativa, um espírito vaidoso, um espírito que cobra, em que as pessoas fazem barganhas e tudo mais, né? Então é o nome dessa personalidade. E infelizmente essa Pombagira está em tudo quanto é lugar, né? Acabou se generalizando, a gente ouve muito isso, principalmente nessas sessões meio malucas de descarrego que eles fazem em algumas igrejas, que se intitulam evangélicas, né? São espíritos, isso. E aí então, né, tem ali a Pombagira, tem ali os
os Exus, tem isso, tem aquilo, mas a gente não fala disso, a gente fala de espíritos bons. Então ele pode ser um caboclo, pode ser um preto velho, pode ser um espírito comum, não importa. O importante é que a partir do momento em que você demonstra uma necessidade de ajuda, que é real, que não é hipócrita, e o espírito se encontra numa condição de oferecer essa ajuda, não há dúvida de que isso acontece com toda a naturalidade. Não importa em que condições isso aconteça. E continuando para nós. Agora, se alguém quer pedir ajuda para resolver um problema, mas faz isso de modo hipócrita, por exemplo, vamos pensar na corrupção. Eu estou com essa ideia da corrupção hoje porque mostrou na televisão uma matéria e isso acabou ficando marcado, né? Mas imagina, por exemplo, que eu sou um corrupto e de repente eu fui pego. Fui flagrado naquele ato. Esse ato... Mas eu paguei para você, Hermes, o que você está falando? Nós somos cúmplices, meu amigo. Esqueceu que a grana estava passando para você? Pois é, e pegaram nós dois, né? E aí então eu estou com esse problema, vou ser preso. Aí eu chamo um espírito e falo assim, olha, eu estou com um problema, eu queria saber como é que você pode fazer para me ajudar, eu pago o quanto vocês quiserem. Aí vem aquela coisa dos trabalhos, né? O espírito fala assim, olha, paga essa grana, que a gente vai fazer um serviço lá na mata, na encruzilhada, que a gente vai resolver o seu problema. A hipocrisia do indivíduo, que é corrupto, se assume corrupto e quer se livrar daquele ato que o prendeu, e o espírito, que pela sua intenção faz a mesma coisa. Então nesse caso a gente vê, né? Olha, eu quero um conselho de vocês porque eu estou casado com uma pessoa que ela está me traindo. E eu quero acabar com a vida daquela outra pessoa que está com ela. Aí o espírito fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, paga tanto, paga não sei o quê, pronto. Já criamos uma outra situação de hipocrisia. Então são nesses casos que Kardec, embora aqui não tenha abordado, exatamente porque ele não tinha conhecimento dessas religiões de tradições africanas, que hoje no Brasil são muito importantes, mas nós vemos situações assim, em que pessoas querem utilizar para fazer esses pactos, para fazer essas situações, para criar essas situações, para se satisfazerem, mas não se modificarem. E aí, em vez de aparecer um espírito luminoso, um espírito sábio, para trazer um conselho, aparece um outro espírito para fazer um pacto com ela. E aí, então, como diz Divaldo Franco, né? Como diz Chico Xavier, perdão, ele diz assim, né, que os trabalhos, entre aspas, são como uma bolinha de borracha. Se você joga numa parede e tem um buraco, a bolinha entra. Se não tem esse buraco, a bolinha bate e volta. É mais ou menos aquilo que acontece na influência dos espíritos. Um espírito vem para te trazer um certo prejuízo em virtude de um pacto que foi feito. Se você tem se você tem essa afinidade com esse espírito pelo seu caráter, a gente fala da bolinha do trabalho, né, Sandra? O buraco na bolinha seria assim uma falha no nosso caráter. Se a bolinha bate e volta, ela volta para quem começou tudo isso. A pessoa que quis prejudicar acaba sendo prejudicada exatamente por aquilo que ela tentou fazer contra o outro. Então esses conselhos que a gente fala, nós vemos que temos várias e várias e várias situações. Já falei para vocês, no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, tem um trabalho de orientação espiritual feito sempre às quartas e sábados. Você preenche um formulário com seus nomes, com seus dados pessoais, com seu nome e dados pessoais, relata o problema que você vem enfrentando, e aí então você apresenta ali a equipe que leva aos espíritos, e eles respondem através de uma psicografia. E normalmente essas respostas são sempre muito carinhosas, bem atenciosas, que eles tentam ajudar dentro das possibilidades. São problemas pessoais, problemas de ordem de saúde, financeira, de tudo quanto é jeito. Algumas vezes nós temos a possibilidade de conversar pessoalmente com os espíritos, dentro dos grupos espíritas, ou dentro de outras religiões também. Então o importante é, os espíritos podem nos aconselhar, desde que nós tenhamos motivação para realmente promover essa transformação e buscar e trabalhar, né, para solucionar o problema que nós estamos enfrentando, e os espíritos vão nos ajudar de acordo com essa afinidade. Agora, se nós apresentamos o nosso caráter negativo, aí então os espíritos vão simplesmente se afastar e outros tomarão os seus lugares. Ou nós seremos ignorados, ou seremos aconselhados negativamente. Quando nós temos ali, né, aqueles cartazes, né, colados nos postes de algumas cidades, né, em que temos ali, olha, fazemos amarrações, resolvemos os seus problemas em 48 horas, cobramos tanto, cartão de crédito, depósito, transferência e coisa e tal. Muita gente vai em busca desses problemas, dessas soluções fáceis. E ali acabam depois se decepcionando, né, pelo tipo de envolvimento que acabam tendo.
O Hermes colocou, né, ando pensando em meu lugar, no meu modo de agir, né, embora não muito fácil, para poder curar as pessoas, né, sejam saúde ou espiritual, né. Eu acho que toda vez que a gente começa a desenvolver em nós o sentimento de amor ou de caridade, a gente sempre procura, de acordo com as nossas possibilidades, arrumar um jeito de auxiliar, de sermos úteis e produtivos. Isso que é o mais importante para todos nós. Questão 18, vamos lá. Os espíritos podem aconselhar sobre questões de interesse particular? Ou seja, daquilo que a gente falava agora. Não são informações de ordem geral. Olha, eu queria saber por que o Brasil passa por essas turbulências de hoje. Eu queria saber por que nós temos esse sol tão quente nesse verão. Esses são problemas de ordem geral. Agora nós temos problemas de ordem pessoal, que foi exatamente aquilo que eu falei. Olha, eu estou com um problema em casa com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, eu estou com um problema no meu trabalho, eu estou com um problema de saúde, eu queria saber como é que eu faço para resolver porque eu não encontro solução, e coisa e tal. Então nós fazemos essas perguntas aos espíritos buscando uma orientação da parte deles. A resposta então, podemos fazer perguntas? Os espíritos podem aconselhar sobre questões de interesse particular? Algumas vezes, conforme o caso. Depende também dos espíritos interpelados. Só para a gente poder parar, obrigado, Cindizinha. Só para a gente lembrar, Kardec, quando ele trabalhava naquela época, eram reuniões particulares ou reuniões realizadas nas instituições que não tinham como propósito uma assistência da forma como tem hoje. No caso do Leon Denis, por exemplo, nós temos ali equipe espiritual que se dispõe, nesses dias, quarta e sábado, apenas para responder isso. Então hoje nós tivemos organização de tarefas que naquela época não se tinha. Hoje nós temos grupos de desobsessão, nós temos grupos de aconselhamento a espíritos sofredores, grupos de atendimento a suicidas. Kardec naquela época fazia tudo ao mesmo tempo, porque era um trabalho que começava a ser organizado. Hoje nós temos instituições que trabalham especificamente com isso. Temos instituições que atendem, através do recurso mediúnico, pessoas que vão pedir aconselhamento dentro da doutrina espírita, o que não é tão comum, mas nós temos essas instituições também. Por isso, então, nós observamos que, sim, os espíritos podem fazer isso. Dependem dos espíritos interpelados, ou seja, para quem você faz a pergunta. Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, os que mais se ligam às pessoas e se interessam pelo que lhes concerne. O espírito familiar é o amigo, o confidente de vossos mais secretos pensamentos. Mas frequentemente o cansais com perguntas tão estúpidas que ele se afasta. Por outro lado, seria absurdo interpelar sobre problemas íntimos a espíritos estranhos, da mesma maneira que propô-los ao primeiro indivíduo que encontrasseis na rua. É bom não esquecer que a banalidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Necessário também considerar as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, segundo os motivos de simpatia que os ligam à pessoa. O espírito familiar de um homem mau é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas ele se afasta e cede lugar a um espírito melhor se o homem melhora. Semelhante atrai semelhante. Herculano Pires comenta: nosso livre-arbítrio cria o nosso determinismo. Se persistirmos no mau caminho, determinaremos um mau futuro em más companhias. Se escolhermos o bem e lutarmos contra as nossas más tendências, melhorando-nos, determinaremos a mudança imediata da nossa situação e um futuro melhor, na companhia de espíritos bons que se afinarão com as nossas decisões. Tudo depende principalmente de nós. Aqui, irresistivelmente, eu vou ter que fazer um comentário, né, sobre essa resposta dos espíritos aqui. Que normalmente os melhores conselhos chegam através dos espíritos familiares, dos espíritos íntimos. Porque eles nos acompanham, eles sabem o que acontece no nosso dia a dia. Quando você conta um problema, você conta apenas aquilo que está acontecendo, mas você não fala tudo aquilo que aconteceu, os detalhes do dia a dia que culminaram naquele problema. Né? Então, na verdade, se eu sou uma pessoa que tem intimidade com vocês, que a gente conversa e coisa e tal, e aí vocês falam de um problema, eu estou acompanhando todo o processo e dá para ajudar. Agora, quando chega queima-roupa, alguém conta um problema, há necessidade de uma conversa mais próxima. E aí nós entramos numa situação interessante, que é o trabalho do atendimento fraterno. Sejam aqueles que são realizados nas instituições, com a presença física do consulente, né? Ou através do meio virtual, como é o caso, por exemplo, do Espiritismo.net,
e de outros grupos também, como o caso da Luz Nascenda, onde a Miriam trabalha e tudo mais, que nós temos aqui reuniões em que nós fazemos, né, esse trabalho de atendimento. E são pessoas que nos chegam pedindo orientação, que muitas vezes nós temos 3 linhas para poder definir um problema todo. Então nós recebemos ali depoimentos das mais variadas ordens, né, pessoas que falam sobre questões muito íntimas, tão íntimas que ninguém sabe. E ela nos escreve, algumas vezes revelando o seu nome ou utilizando um apelido para não se revelar. Ela cria um e-mail fictício, cria um nome fictício e conta o seu problema, daqueles que ninguém sabe. E aí então, nós começamos a trabalhar em cima daquilo que nos chega. A doutrina espírita nos traz um acervo muito grande de informações sobre questões que o ser humano vive aqui no mundo encarnado e tudo mais, e nós trabalhamos em função disso. Então, nesse caso, nós percebemos que, embora nós não conheçamos o problema, a gente tenta orientar de acordo com o conhecimento, com as possibilidades que nos chegam, né? Que chega para a gente ali. Então, no caso dos espíritos, aqueles que são os espíritos que se dispõem a essa ajuda, é um espírito que tem uma certa afinidade, embora ele não seja um espírito tão íntimo a ponto de conhecer os detalhes da situação, ele acaba dando aquele conselho geral, que se torna útil sem dúvida nenhuma. Né? Então é a mesma coisa. Se você vai a um consultório de psicologia, você começa a contar os seus problemas para o psicólogo e naturalmente ele precisa explorar para saber exatamente, né, se aprofundar gradativamente para poder conhecer toda a situação, todo o quadro. Não é algo que chega de uma hora para outra. No caso do atendimento fraterno, a gente pega, você lê o e-mail, analisa, responde e tenta fazer a coisa certa. E aí, nesse caso, uma situação curiosa, o amparo do mundo espiritual. Algumas vezes você consegue então escrever, falar alguma coisa sobre aquilo que você vive, você dá aquele aconselhamento, e a pessoa depois ela retorna dizendo assim, olha, é impressionante, mas vocês falaram exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E aí nós temos a assistência do plano espiritual, que nos ajuda, que vem aqui dizendo assim, olha, tenta abordar dessa forma, pega essa linha de raciocínio, fala sobre tal assunto que ela precisa ouvir. E aí então nós temos ali várias e várias, né, pessoal, vamos lá. E aí então nós temos várias e várias situações em que nós temos um trabalho compartilhado com o mundo espiritual. E esse trabalho, não percebemos, né, Miriam? Para nós que somos médiuns tijolos principalmente, né, os espíritos gritam e a gente escreve achando que é nosso, né, mas tudo bem. Então a gente vê assim que no mundo espiritual é da mesma forma. Você quer conversar com o espírito sobre um tema particular, ele tenta te ajudar da forma como é possível. Se ele tem mais conhecimento, ele se aprofunda um pouco mais. Se ele tem menos conhecimento, ele já deixa um pouco mais vago. Então por isso nós vemos ali, né, a importância de nós entendermos até onde os espíritos podem agir e de que forma que eles podem nos ajudar. Algumas vezes chega numa reunião, ou chega numa sessão de atendimento, e diz assim, olha, eu queria que vocês me ajudassem, porque eu estou precisando muito de dinheiro. Aí a questão é, o que os espíritos podem fazer? Eles vão falar assim, olha, você precisa então trabalhar, você precisa fazer isso. Independente dos detalhes da vida da pessoa, de um modo geral você pode apresentar ali uma ajuda, uma solução. E é isso que os espíritos procuram fazer. Só que há necessidade do quê? Da sinceridade do pedido. Porque se for um pedido fútil, baseado apenas naquilo que nós comentamos, né, de você apenas perguntar por perguntar, dá naquilo que dá. A Miriam colocou, né, até certas mensagens que nos chegam por meio variado, né, isso acontece muito comigo, né, como se ficasse ali guardado, né, para utilizar no momento solicitado. Então, essas mensagens chegam para nós, a gente olha, que legal, a gente guarda. De repente vem um atendimento que aquela mensagem cairia como uma resposta ideal. Deixa eu ver aqui, tem 19, temos aqui alguns minutos ainda. Isso aqui é muito grande. Vou guardar isso aqui para a próxima reunião nossa, porque nós estamos já em cima da hora e não vale a pena a gente correr, né? Mas de um modo geral é isso, né, pessoal? Quando a gente fala na nossa relação com os espíritos, é importante que nós pensemos dessa forma. Algumas vezes a gente pode pensar assim, mas como eu falei para vocês no estudo anterior, nós estudamos alguns detalhes, algumas particularidades da mediunidade, dos trabalhos mediúnicos, no livro dos médiuns, e a gente pensa assim, mas que curioso isso, né? Só que eu não uso para nada. Eu não sou médium, eu não frequento casa espírita,
Eu nunca conversei com o espírito, mas é importante que esse conhecimento seja para nós um anticorpo. O anticorpo que vai combater todas as ideias fantasiosas e místicas que chegam para nós, dos meios de comunicação, das histórias, né? Todo mundo queria, André brincando aqui, que todo mundo queria saber. Mas na verdade, quem não gostaria de saber exatamente a sua vivência anterior? Claro que nós gostaríamos de compreender o lado bom da nossa experiência, né? E gostaríamos também de, se tiver um pouco de coragem, conhecer um pouquinho daquilo que foi complicado para a nossa vida, daquilo que foi problemático. Então todos nós gostaríamos. Porque isso seria para nós, na verdade, deixa eu contar para vocês aqui que eu já falei sobre isso, um espírito chamado Coriolano. O Coriolano, ele foi um espírito que me respondeu através da dona Daoni, que eu apresentei algumas perguntas. A dona Daoni é escritora, tem alguns livros publicados, né? E o nosso amigo Reinaldo, que já se encontra no plano espiritual, ele intermediou, porque ele frequentava o mesmo centro que ela. E aí então eu fiz algumas perguntas, 3 perguntas sobre questões gerais que nós estudamos, de dúvidas que são apresentadas, e mandei para ela. E o espírito Coriolano, um espírito muito carinhoso, muito atencioso, me respondeu. E eu falava exatamente sobre isso. Não seria mais fácil se nós tivéssemos um conhecimento sobre a nossa vida, a nossa vivência passada, as nossas experiências passadas? Não seria mais fácil para a gente lidar com os problemas do nosso presente? Porque se eu soubesse do porquê que eu estou passando por isso, eu conseguiria lidar de um modo mais fácil. E aí então a resposta dele foi exatamente essa. Ele disse assim, o meu filho... Deixa eu pegar para vocês aqui, que eu quero ler, porque é tão bonita a resposta dele. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui a resposta dele nas minhas bagunças, né? Que vale a pena ler a resposta. Pera aí, que eu estou procurando aqui, segura aí. Eu sou um problema de organização. Psicografia. Porque eu coloco um nome que me vem na hora na cabeça, né, para poder identificar, para poder ressalvar um arquivo. Só que depois que eu coloco lá, a coisa some. Espera aí um pouquinho só. Então assim, é um problema que eu vivo. Eu já vou então prever o futuro para vocês. Na próxima encarnação eu vou ser bibliotecário para poder aprender a organizar as coisas. Deixa eu ver aqui. Eu achei, deixa eu ver. Achei. Foi em 2006 que eu mandei essa resposta. Tá? Eu tenho certeza que vocês acreditaram naquilo que eu disse. Deixa eu ver aqui. Tá, então eu fiz a seguinte pergunta para ele. Tá aqui, ó. O conhecimento do passado, perguntei para eles, né? O conhecimento do passado nos mostraria aquilo que ansiamos? Termos ciência das nossas escolhas e ações pretéritas seriam suficiente para compreendermos nosso presente e nos impulsionar a um futuro melhor? E aí, então ele respondeu o seguinte para nós. Deixa eu ver aqui. É porque ele respondeu, foi grande a resposta dele, peraí. Eu tenho que achar o trecho aqui pra gente não perder muito tempo. Tá aqui, ele diz assim para nós. O mundo terreno é uma escola de purificação para o espírito endividado se corrigir dos erros do passado, que muitas vezes foi sua ruína espiritual. O esquecimento das vidas passadas é misericórdia divina que nos permite esquecer o que fomos, o mal que praticamos, mas nos oferece, esse Pai magnânimo, a oportunidade de corrigenda pelos próprios conhecimentos espirituais adquiridos quando no estágio espiritual do estudo das últimas vidas terrenas. Ó meu filho, se fosse permitido a lembrança, seríamos massacrados por tantos erros praticados por orgulho, egoísmo, vaidades, poder excessivo. Filho, quando algo nos fere na vida atual, o meu filho não faz de tudo para esquecer? Nessa base avaliamos o nosso esquecimento de séculos, clemência divina para todos. Agora, se meu filho regressa à vida corporal com um novo roteiro de luz e paz, mas de repente os erros do passado começam a vibrar,
pois tudo fica no computador espiritual do próprio ser. Então, filho, algo surge que o retenha para que não repita os mesmos erros que já o arruinaram. E depois daqui ele começa a responder outras coisas. Então o que ele nos chama a atenção é exatamente isso. Lembra aquela coisa assim? Se eu pudesse voltar, eu esquecia aquela coisa. Eu esquecia aquela pessoa, eu esquecia aquela situação, eu esqueceria aquela situação. Só que a gente não consegue esquecer. Então a gente fica assim, olha, eu lembro. É uma delícia, Sandra. Depois eu mando para você ver que gostoso que é esse espírito falando. E a gente lia assim e fala assim, cara, eu estou deitado no colo dele, impressionante, né? Até me emociona quando eu falo. Então assim, a gente lembra que quando você fala sobre essa questão do esquecimento do passado atual, uma coisa que você fez na juventude, uma coisa que você viveu na sua vida pessoal, aquilo fica martelando na nossa cabeça que a gente não consegue esquecer. E até machuca e até constrange. A gente fala assim, eu quero esconder isso num lugar tão fundo do meu pensamento, né? Pois eu também. Né? Eu quero esconder isso tão fundo na minha mente que eu não quero contar mais nada para ninguém, mas aquilo está vivo. Então a referência que ele traz é assim, se nós queremos esquecer coisas que nós fizemos agora, imagina se lembranças do passado, lembranças antigas, tassem a nossa mente. Como seria difícil para administrarmos tudo isso? Seria uma avalanche de culpas, seria uma avalanche de dores, de sofrimento, que a gente não suportaria. Então a gente tem curiosidade de fazer assim. Eu queria saber quem eu vivi na existência passada, como eu vivi, onde eu vivi, o que eu vivi. Só que eu quero só saber a parte boa. Porque se eu souber a parte mal, não apenas a imagem chega para mim, mas todas as sensações, todas as impressões daquele mal que eu também fiz. E aí então a culpa pode ficar multiplicada, ou até exponencialmente. Então o cuidado que a gente deve ter é assim, vamos lidar com aquilo que a gente tem hoje e com as nossas próprias impressões. Né? Haja colo, né, Didima? Tem muita gente precisando de colo por aqui. Mas vamos lá, gente, fechando por aqui, eu vou passar para a Betinha para fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta. Eu vou disponibilizar essa psicografia lá na nossa página no Facebook. Tá? Quem não tiver, depois é só vocês me adicionarem. Deixa eu colocar meu nome aqui. Tá aqui. Só um instantinho. Tá aqui, é só colocar meu nome lá no Facebook. André Luiz Rodrigues com Z. E aí então me chama a atenção e pede para adicionar lá na nossa página, que aí vocês entram no nosso grupo lá no Facebook e ali